Olá, fisioterapeutas, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Meu nome é Juliano, então sou coordenador do serviço de fisioterapia aqui do Hospital Maicé. Estou aqui para auxiliá-los no entendimento do nosso POP de rotinas do trabalho do fisioterapeuta nos CTIs. Muito bem, o que é POP? POP é o procedimento operacional padrão. É o passo a passo que devemos adotar dentro das unidades, com o objetivo de padronizar as rotinas de trabalho dos fisioterapeutas das unidades de terapia intensiva deste hospital. A finalidade disso tudo é otimizar o trabalho do fisioterapeuta junto à equipe multiprofissional, buscando sempre a melhora da assistência ao doente crítico, que é o nosso bem maior. Por onde devemos começar? Primeiro passo: devemos passar em todos os leitos e mensurar os modos ventilatórios, a FO2, todos os parâmetros, as pressões, os deltas pressóricos e o fluxo para que possamos realizar o cálculo da FO2, da PAFI e da mecânica ventilatória. Num segundo momento, devemos analisar as gasometrias, constatar ali os casos de hipoxemia, hiperoxemia, hipercapnia, hipocapnia, os desequilíbrios ácido-básicos. O passo número 3 é um passo muito importante, é onde devemos realizar a anamnese, a principal avaliação do nosso paciente. Afinal, temos que fazer um exame físico bem detalhado, podemos avaliar a radiografia, as tomografias, devemos realizar uma ausculta pulmonar, analisar o nível de consciência através da escala de Glasgow, como está a sedação do paciente através do RAS. É a hora da gente analisar, ver se o paciente está com drogas vasoativas, se está estável hemodinamicamente, se tem padrões neurológicos assimétricos, paresias, parestesias, plegias, enfim, é o momento da nossa anamnese. Bom, este é o momento de pegarmos os valores que a gente mensurou lá no início e realizarmos os cálculos. Vamos calcular a PaO2-FO2, a nossa PAFI, que nos dá o índice de oxigenação, e os dados da mecânica ventilatória, o drive pressure, a complacência estática e a resistência das vias aéreas. Lembrando que esses valores devem ser apresentados na visita multidisciplinar ou individualmente para o médico, e ali podemos traçar a nossa estratégia protetora, saber as limitações que o nosso pulmão tem, que o pulmão do nosso paciente tem, para podermos otimizar ou não a ventilação mecânica. Bom, nesse quinto passo, então, é o momento de pegarmos os cálculos que a gente realizou anteriormente, e programarmos os ajustes do ventilador mecânico aí para a nossa estratégia protetora e possíveis correções dos desequilíbrios ácido-básicos que o paciente possa ter. É o momento também de podermos avaliar a possibilidade de evolução do desmame, se o paciente tem condições ou não de estar acordando aí e evoluir o desmame. A gente apresenta esses dados então para o médico plantonista durante a visita multiprofissional e essa decisão será tomada aí em equipe. O sexto passo, então, é realizar a cafometria. Temos em mãos, então, o aparelho cafômetro, que nos propicia aí a mensuração desses valores e o ajuste. Lembrando que pressões baixas podem gerar aí broncoaspiração e escape aéreo e pressões muito altas vão gerar lesões isquêmicas aí na parede da traqueia, então, que podem acarretar em fístulas, em futuras estenoses, que são complicações indesejadas, Então, para isso, a gente deve seguir aí os critérios das instruções de trabalho de prevenção da PAV. Bom, o momento número 7, então, é a higiene brônquica. Diríamos que esse momento é o último momento a ser realizado antes da visita multiprofissional. Todos dominam aí as manobras para favorecer a higiene brônquica, o procedimento de aspiração do tubo, da tráqueo. É o momento de realizar também a aspiração das vias aéreas superiores e a higiene oral,
juntamente aí com o técnico de enfermagem quando possível. É um momento importante também para se trocar a fixação do tubo e da traqueostomia. E por que é importante que esse momento seja realizado antes da visita multiprofissional? Porque é o momento em que você vai ter dados para apresentar ao médico sobre, e à equipe, claro, sobre a quantidade de secreção que foi aspirado e o aspecto. Se modificou, como é que ela está no momento, né? Muitas vezes essa informação fará o médico mudar uma conduta, trocar um antibiótico, solicitar um novo aspirado traqueal, por exemplo. O oitavo passo é a visita multiprofissional, ou round multidisciplinar, como queiram, né? Pode ser chamado de diversas formas. Esse é o momento, então, que devemos expor os dados, né, os cálculos que a gente realizou para os demais membros aí da equipe. É o momento também de ouvirmos tudo que os outros profissionais têm a dizer sobre esse paciente. Isso é comprovado que diminui o risco de mortalidade, porque todos os profissionais ficam muito mais com noção de como está o estado geral do nosso paciente. É o momento de tomar decisão em grupo, né, sobre a nossa programação da rotina do dia, do que faremos durante o dia com esse paciente, traçarmos metas. Exemplo, saber quais pacientes podem se evoluir o desmame, pode ser estubado, qual paciente deve sair do leito, qual paciente pode já deambular, que tem condições, quais devem ser transportados ao tomógrafo, ao centro cirúrgico. Então, resumindo, momento de vital importância para a equipe, para a interação de todos os profissionais. Momento da fisioterapia respiratória propriamente dita, né? É o momento, então, após a nossa visita multiprofissional, que a gente vai passar aí nos leitos e realizar a fisiorrespiratória. Independente do paciente estar sedado, com tubo, com tráqueo, em ventilação espontânea, com algum dispositivo de oxigenoterapia, é o momento da gente cumprir os principais objetivos da fisiorrespiratória, que são a expansão pulmonar e a higiene brônquica. O desmame ventilatório. Isso é algo que talvez a gente não tenha no dia, ou talvez tenha vários pacientes. Isso varia de dia para dia, né? Então, quando a gente já toma as decisões durante a visita multiprofissional, a gente vai avaliar se o nosso paciente se ele tem condição de uma extubação abrupta. O que seria isso? É aquele que pode ser extubado imediatamente. Então, a gente deve realizar os testes aí, ou de pressão de suporte, né, ou o teste de respiração espontânea em tubo T. Devemos avaliar a relação PAFI, a ventilometria através do índice de Tobin, o nível de consciência, a estabilidade hemodinâmica, respiratória e metabólica, e comunicar ao médico plantonista de todos os dados e partirmos para a extubação, devidamente autorizados, né, com o médico ciente do que a gente está realizando. Já nos pacientes que são traqueostomizados, ou aqueles mesmo que estão entubados já por um longo tempo, a gente pode considerar esse desmame como difícil. Aí esse paciente vai ter que ter uma evolução mais lenta, vamos ter que fazer um treino ventilatório. E esse treino ventilatório a gente pode seguir a instrução de trabalho específica, né, ao qual a gente já procede durante há muito tempo. Bom, esses pacientes eles requerem que a gente passe no leito deles por muitas vezes, né? Devemos reavaliá-los quantas vezes for preciso, baixar os parâmetros e devemos discutir com o plantonista. Sempre avisar a equipe, avisar o enfermeiro, avisar o médico se a gente trocou, baixou, alterou algum parâmetro. Assim como a gente espera deles também o respaldo quando eles fizerem esse procedimento. Bom, alguns pacientes necessitam do transporte intra-hospitalar e quando isso ocorrer, a gente vai ser um membro da equipe, né, e vamos aí ser coadjuvantes para que isso ocorra da maneira mais segura possível. Eu sempre aconselho que o fisioterapeuta, pelos seus conhecimentos, que ele cuide do ventilador mecânico, que ele consiga instalar o cilindro de oxigênio no ventilador, assegurar que a bateria está com carga suficiente e que o cilindro de oxigênio também tem uma carga suficiente para ir e para retornar. E é importante que a gente cuide da parte das traqueias do ventilador e para que o tubo não seja tracionado durante o transporte. A avaliação e a substituição dos filtros é uma atribuição que o fisioterapeuta deve cuidar. Então, tanto o HMF quanto o filtro EPA, eles têm um prazo de validade
e muitas vezes tem que ser substituído precocemente devido à sua saturação por pacientes hipersecretivos. E a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Cuidar para que eles não passem do prazo e assegurar que está sendo utilizado o filtro de maneira correta. No posicionamento do paciente ao leito, o fisioterapeuta deve sim ser um coadjuvante, aí, juntamente com a equipe multiprofissional, principalmente da enfermagem, né? Basta seguir as instruções específicas aí de trabalho, de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica e de prevenção de úlceras de pressão, as escárias. A fisioterapia motora é importantíssima. Fala-se muito em mobilização precoce, né, para que a gente evite perdas no nosso paciente, que tenha um ganho mais rápido possível. Então, o fisioterapeuta deve sim mobilizar todos os pacientes, exceto aqueles que não têm condições por instabilidades diversas que ele possa ter. Mas ele pode, desde uma mobilização passiva num doente que esteja ainda sedado, até uma deambulação num paciente que já esteja em total condições para que isso seja feito. Então, esse momento é importante que ele seja deixado para o período vespertino, no diurno. Porque de manhã ele tem tanta ênfase na parte respiratória, na parte de treino ventilatório, que à tarde ele pode destinar um pouco mais de tempo para isso. Então, ele vai poder ficar mais tempo dentro do box. Para isso, devemos seguir instruções de trabalhos específicas. Não podemos deixar de falar que o fisioterapeuta tem que evoluir, fazer suas evoluções e também tem que checar os prontuários. É importante que o fisioterapeuta evolua 2 vezes se ele fizer 2 atendimentos. Exemplo, o fisioterapeuta está durante o dia, ele vai atender de manhã e vai atender à tarde. Então, são 2 evoluções, 2 momentos que ele tem que sentar e fazer essas evoluções. E registrar ali tudo que ele fez com o paciente, tudo que ele mensurou do paciente. E ele deve evitar que essas evoluções sejam repetitivas, sejam aquele famoso copia e cola. Então, sempre lance dados novos, dados atualizados em suas evoluções. A passagem de plantão é obrigatória. Não devemos arredar o pé de dentro da nossa UTI sem passar o plantão para alguém. Nós, fisioterapeutas, a gente não consegue ter 24 horas sem intervalo a nossa equipe trabalhando. Então, a gente não consegue passar presencial. Porém, aceita-se que isso seja feito através do WhatsApp. Agora, no momento de sair para o intervalo do almoço, no momento de sairmos no final do plantão, a gente deve obrigatoriamente procurar o médico onde ele estiver e passar o plantão, principalmente os detalhes mais importantes. No plantão noturno, a gente pode seguir a mesma rotina. A única diferença é que a gente deve, durante a madrugada, evitar a mobilização do paciente acordado. Entende-se que nesse momento ele deve seguir o seu ciclo circadiano e conseguir ali o seu repouso. Então, a única alteração que a gente pode dizer que seja significativa do noturno para o diurno. A questão dos rounds multidisciplinares também é algo que alguns médicos vão querer fazer novamente à noite e outros não vão querer. Então, segue-se a rotina com essas pequenas diferenças. Então, para finalizar, gostaria de agradecer a todos pela atenção, dizer que é sempre um prazer poder ajudar, estamos à disposição para o que for preciso e sempre que tiverem alguma sugestão para a melhoria do nosso serviço, será sempre muito bem-vinda. Um grande abraço a todos.